seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa nosso Direito em Ação, hoje falando de um tema muito importante. Não sei se você acompanhou essa semana nos meios de comunicação e esse diálogo em torno da chamada síndrome de burnout. Esse tema que traz uma síndrome que está relacionada ao esgotamento profissional. E esse tema ganhou destaque devido a uma mudança na 11ª Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID-11. E para falar sobre esse tema, nós recebemos um especialista que é o Dr. Estevam Vaz de Lima, médico psiquiatra. Como vai, doutor? Tudo bem, e você? Prazer receber. Olha só, gente, médico formado pela Escola Paulista de Medicina Unifesp, psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica Brasileira e Psicanalista, enfim, psiquiatra e perito oficial do TRT da 2ª Região. O currículo dispensa comentários, mas mais do que isso, escreveu um livro que que vai trazer para nós, claro, eu acho que vai falar sobre, mas de qualquer forma que contesta esse tema, essa chamada síndrome de burnout. É isso, doutor? Sim. Eu antecipadamente, a primeira coisa, Leopoldo, que eu preciso dizer, gostaria de dizer o seguinte: ao questionar a síndrome de burnout, eu não estou questionando o sofrimento alheio. Eu não estou dizendo que uma pessoa que recebeu o diagnóstico ou que ela acredita que esteja em burnout ou que tenham dito que ela está em burnout, que ela não esteja sofrendo. Não se trata disso. Eu lido com muita frequência com pessoas que sucumbem a problemas no ambiente de trabalho, que adoecem por causa de problemas no trabalho, e então seria contra todos os meus valores como médico, valores éticos, inclusive, estar questionando o sofrimento alheio. O problema é outro, aliás, os problemas são outros. Eu questiono a síndrome de burnout enquanto uma pretensa entidade clínica ou entidade médica ou doença ou síndrome ou enfermidade, moléstia, patologia, que é a terminologia usada pelos autores da área. Ou Basicamente seja, é isso. quem tem síndrome de burnout, na verdade, é aquele profissional que trabalha muito e que fica esgotado profissionalmente e acaba... Qual que é a relação disso? Não, a síndrome de... Vamos começar do seguinte: o cansaço extremo, o esgotamento humano, o sujeito ficar totalmente sem energias e eventualmente paralisado, isso vem sendo estudado desde a Guerra Civil Americana. Lá na Guerra Civil Americana chamou-se isso de síndrome do coração irritável. Só se falava do coração e não falava do funcionamento mental, talvez para não reconhecer lá os problemas emocionais do soldado naquela época. Na Primeira Guerra Mundial, passou a chamar-se síndrome da fadiga de combate. Fadiga de combate. Na Segunda Guerra, trauma de guerra. E na Guerra do Vietnã, transtorno de estresse pós-traumático. Por que guerras? Porque foram nessas condições que se percebeu uma situação de esgotamento total de um ser humano e uma incapacitação e um adoecimento verdadeiro. E o que acontece é que depois se entendeu que, mesmo em situações fora de combate, em situações extremas, as pessoas podem adoecer do que se chama em psiquiatria de transtorno de estresse. É um grupo de transtornos da psiquiatria muito bem estudados e muito bem delimitados clinicamente. A síndrome de burnout, ela traz uma enorme confusão, é um conjunto muito confuso de ideias, é uma teoria mergulhada em confusão. Isso aqui é a síndrome do burnout. O senhor é perito, inclusive perito oficial do TRT da 2ª Região. Quero fazer uma pergunta. O advogado
ele é um pretenso candidato a uma eventual síndrome de burnout? Eu não digo nem o advogado, digo os magistrados, os promotores, carga excessiva de trabalho. Isso pode eventualmente trazer essa doença futura? Ou, na verdade, há necessidade de uma precaução maior por parte dos profissionais do direito? Olha, vamos lá. A síndrome de burnout não é uma doença. Burnout não é uma doença. A própria Organização Mundial da Saúde, ela deixou claro para a opinião pública que não se trata de uma condição médica. Ela tem isso publicado no site dela, eu tenho isso aqui, se você quiser, a gente mostra para o seu público. Divulgar, claro. Então, vamos ver aqui. Se você puder expor para nós. Agora, já de antemão, essa questão da mudança, quer dizer, isso seria uma doença ocupacional. E não. Como que fica essa questão? Já que não é, como ficará, já que se declara que é uma doença? Quer dizer, os médicos estão se unindo para se opor a essa inserção dessa doença no rol. Como fica isso? Bom, aqui no nosso meio há muito pouca crítica do burnout, né? Na medida em que eu publiquei o livro, eu tenho entrado em contato com pessoas que compartilham o mesmo ponto de vista que eu, e eu suponho que essa discussão vai crescer, porque é uma discussão importante. Agora, como eu estava te dizendo, a própria Organização Mundial da Saúde tomou providências para dizer que isto não é uma doença. Vamos ver o texto da OMS? Você mostrar para nós? Ok. Olha, então está aqui, ó. Isso aqui é uma publicação, é o site da OMS. Você está vendo aí? Aliás, uma informação em primeira mão para todos que estão nos assistindo. Pois é, e é uma informação. Pouca gente fala sobre isso. É uma informação. Isso vai impactar as relações de trabalho, não é isso, doutor? Bom, vamos lá. Vamos primeiro ver o que a OMS está falando. Aliás, está em inglês, mas acho que o senhor vai traduzir para nós. Eu vou traduzir. O burnout foi incluído na 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças como um fenômeno ocupacional. Ele não é classificado como uma condição médica. Isso aqui está em completo contraste com tudo que a mídia tem falado recentemente. Ela é descrita no capítulo Fatores influenciando o estado de saúde ou contato com os serviços de saúde, que inclui motivos pelos quais as pessoas procuram o serviço de saúde, mas não são classificadas como doenças ou condições de saúde. Entendeu? Então, isso aqui para começar. Tá? Burnout é classificado no CID-11, ele diz ali, né? Como? Burnout é classificado no CID-11, quer dizer, tem uma característica, e aqui no Brasil, as pessoas, na verdade, as autoridades começaram a classificar como uma doença e impactar nas relações de trabalho? Não. Não, no mundo inteiro há pessoas que dizem que burnout é doença e há pessoas que dizem que não é. Como eu estou te mostrando, o próprio texto da Organização Mundial da Saúde deixa claro que não é uma doença. Agora eu vou tentar te explicar de onde que veio essa confusão. Isso aqui é do dia 28 de maio de 2019. No dia 26 de junho de 2019, veio um porta-voz da Organização Mundial da Saúde e disse que burnout passaria a ser considerado doença. Essa notícia correu o mundo, tomou conta aí do noticiário, e 4 dias depois veio um outro porta-voz da OMS e disse isso que está escrito aqui, que eu acabei de ler para você e para o seu público, entendeu? Mas parece que não adiantou. Tem sido falado como doença, e doença ocupacional, mas não está digamos, não adianta a própria OMS vir a público dizer isso aqui não é classificado como doença. Eles chamam de um fenômeno ocupacional que, a meu ver, é alguma coisa muito vaga, entende?
muito vaga. Só para deixar claro para o cidadão que está nos assistindo, se determinado cidadão passa num médico e o médico classifica, ou classifica, ele atesta que esse cidadão ele possui a doença, e ele classifica como doença, na opinião dele, a doença chamada síndrome de burnout. Bom, e aí, ele com esse atestado, isso vai impactar na relação de trabalho dele? Ou mais especificamente, se ele levar esse documento lá no INSS, o que acontece? bom, eu não sou perito do INSS, mas vou te dizer o que eu penso sobre isso. Né? O médico que registrar isso no código da CID, ele está usando um código que não serve para codificar doenças. Eu vou te dar uma explicaçãozinha breve sobre a CID, que é o seguinte: pouca gente sabe disso, e o fato de não saber é também fonte potencial de confusão. A CID, ela classifica, vamos falar da CID 10, que todo mundo tem a CID 10 mais presente na memória, ninguém se acostumou ainda com a CID 11. A CID, ela classifica doenças, a CID 10, por exemplo, da letra A até a letra S de sapo. A partir da letra T de tatu, a CID ainda classifica algumas agressões, acidentes, ferimentos com o corpo humano, mas não codifica mais doenças a partir da letra T de tatu. Então, na letra T, da letra T em diante, você vai encontrar codificações tão diversas quanto objeto estranho no ouvido, choque entre um veículo a tração animal e uma bicicleta, corte com vidro, permanência prolongada em espaço agravitacional, que é para os astronautas que estão lá na estação espacial, choque entre duas pessoas. Até isso a CID codifica. Ou seja, da letra T até a letra Z de zebra, a CID codifica alguns milhares de eventos possíveis na vida humana. Milhares. E o burnout está lá, fatores que determinam o contato com o serviço de saúde, está nessa classe que não codifica doenças. Então, o médico emitiu um atestado com essa codificação é inapropriado do ponto de vista médico, é inadequado, é inapropriado, é equivocado, a meu ver, não é? Agora, como há muita confusão, nós nem começamos ainda a falar da confusão sobre burnout, acabam colocando, tem médico que coloca lá burnout. Né? Você quer ver uma informação interessante também? Muitos pensam que o burnout é uma doença da psiquiatria americana. Ela não existe na psiquiatria americana. O termo burnout não aparece uma vez sequer no sistema classificatório americano, que atualmente é o DSM-5, que é o correspondente do nosso CID aqui. Não aparece alusão a burnout como uma pesquisa de psicologia organizacional, alguma coisa assim, e não aparece os três termos, os três conceitos que é usado para definir burnout, que é exaustão, despersonalização e ineficácia profissional. Pouca gente sabe isso aí, por exemplo, que alguns não sabem, alguns médicos, inclusive, não sabem que a burnout não existe na psiquiatria americana. E, então, é o que eu estou te dizendo, né? Nós nem começamos a falar ainda da confusão que é o burnout. E o que fazer para se prevenir? Bom, não sei nem por onde perguntar, já que não é doença. Pensando no Brasil, como que fica isso no Brasil? O cidadão que está nos assistindo e que foi diagnosticado e trabalha numa empresa, por exemplo, doutor, ele precisa... Há preocupação ou o que ele faz para se prevenir? Tentar fazer cidadania, que é ajudar o cidadão que está em casa. Sim. E depois falar sobre a doença especificamente. Sim. Olha, eu vou ter que resumir muito e dizer para você o seguinte. Eu poderia mostrar aqui isso para você. O burnout, no final das contas, em função do instrumento que usa para medir burnout, que chama-se MBI, é um questionário americano chamado Maslach Burnout Inventory. Tá? O problema desse MBI é que
mesmo que uma pessoa... são perguntas que são feitas nas linhas e nas colunas, a pessoa dá notas para quantas vezes ela experimenta aquilo, nunca, que é nota 0, até todo dia, que é nota 6. Muito bem. O problema do MBI são dois problemas, são muitos problemas, mas dois de saída. Mesmo que uma pessoa responda que ela nunca tem aqueles sentimentos ruins relacionados ao trabalho, ela vai ganhar o diagnóstico de burnout leve. Ok? Esse é um problema. O outro problema é que essas perguntas que são feitas no MBI, elas acabam arrastando com elas as perguntas, só no primeiro bloco do MBI, que são 3 blocos, só no primeiro bloco, ela arrasta com ela em torno de 15 diagnósticos psiquiátricos. 15. Então, respondendo a você, a pessoa, o trabalhador, ele pode adoecer de inúmeras formas possíveis. O que é muito comum, adoecimento em ambiente de trabalho, é transtorno de estresse, por exemplo. E tem diagnóstico para isso, tem CID para isso, tem, enfim, tem o que a gente chama de nosologia para isso, nosografia, né? Você tem uma doença descrita e consolidada dentro do conhecimento, dentro do campo de conhecimento da medicina. Não é? O burnout não tem nenhum médico na origem do burnout, nenhum. É um conceito que foi desenvolvido dentro do campo da psicologia organizacional. Então, voltando para a sua preocupação com o cidadão, com a pessoa, existe o problema do burnout, é que vai se confundir com só no primeiro bloco, com 15, mais ou menos, diagnósticos psiquiátricos. Esse é o tamanho da bagunça no campo do burnout. Tá? Se você pegar as outras 3 tabelas do MBI, as outras 2 tabelas, perdão, você vai ver que o MBI é um saco sem fundos, onde cabem experiências normais do dia a dia, porque o sujeito é classificado como burnout leve, mesmo que a pessoa que esteja em boas relações com o trabalho, ela vai tomar diagnóstico de burnout leve e vai se confundir com cerca de 30 transtornos psiquiátricos, as 3 juntas, não é? Posso te dar mais um dado impressionante sobre burnout? Pode, não tem problema, mas eu vou fazer um rápido intervalo e pois nós já não. voltamos falando sobre burnout. Voltamos, programa Nosso Direito em Ação. Olha só, eu tenho 2 livros aqui. Hoje eu vou falar também sobre a obra do Dr. Estevão Vaz de Lima, que é fantástica e que traz um repensar. E eu acho que estimula as próprias... Eu não sou médico, mas eu acho que a própria Organização de Saúde deveria ler o livro do Dr. Estevão Vaz de Lima, na minha opinião, na minha humilde opinião. Mas nós recebemos aqui, Dr. Estevão, 2 livros, eu vou divulgar aqui. Olha só, da Torre de Marfim ao Vale do Silício, papel decisivo da tecnologia e da inovação para universalizar o acesso à justiça e criar novos líderes no direito brasileiro. Nós vamos sortear esse livro na rede Nosso Direito em Ação, no Instagram, depois nós vamos divulgar lá. E também nós recebemos Direito do Consumidor Prático e Exemplificado do Dr. Rodney de Paiva. Está aqui também, vai ser sorteado, não é isso? Nádia está aqui nos bastidores. Vai ser sorteado. Agora, voltando com o Dr. Estevão Vaz de Lima, falando sobre esse tema, essa síndrome que não existe. Voltamos com as estatísticas. Dr. Estevão, fala para nós sobre essa polêmica que estávamos falando antes do intervalo. Sim. Bom, eu reúno mais ou menos 8 argumentos centrais que eles sozinhos, isoladamente, são suficientes para você poder concluir que não dá para chamar a síndrome de burnout ou
a doença burnout, ou patologia burnout, ou moléstia burnout, como se diz por aí, não dá para chamar isso de, não dá para reconhecer isso como uma entidade clínica, como uma condição médica. São alguns dos fatores eu já te dei. O MBI, que é esse questionário, veja bem, esse questionário é usado em 93% das pesquisas sobre burnout no mundo. Tá? Esse MBI, ele diagnostica burnout em 100% das pessoas. Tá? E ele arrasta com ele, funcionando como uma espécie de saco sem fundos, pelo menos 30 diagnósticos psiquiátricos. Então, não dá para você chamar isso de entidade médica. Você não tem como não reconhecer que é uma grande confusão a síndrome de burnout. E eu disse para você que eu ia te dar um outro exemplo dessa confusão, que é o seguinte: o principal teórico do burnout é um holandês chamado Schauffele, Wilmar Schauffele, que escreveu este livro aqui, que é a Bíblia do burnout. Ok? Se puder mostrar de novo para nós, só para dar um destaque na tela. Pois não, ok. Fantástico. É o Wilmar Schauffele, é um holandês que também é coautor de uma das versões do MBI. Ele fez, neste livro, que é central do burnout, ele fez uma compilação de quantos sintomas são associados ao burnout na literatura sobre o assunto pelo mundo afora. E o Schauffele, ele reuniu nada mais, nada menos do que 132 sintomas. Nossa. 132 sintomas. Eu, quando estava examinando a lista dele, escrevendo e tal, me lembrei de uma referência de um trabalho brasileiro, onde tem mais 8 sintomas. Então, por isso eu introduzi no meu livro lá um capítulo, assim, síndrome interrogado com 140 sintomas. Então, não precisa ser médico, não precisa ser psicólogo, não precisa ser profissional da saúde para você concluir que uma doença que nacional ela está relacionada a 140 sintomas, 20 doenças sistêmicas, 30 doenças psiquiátricas, não dá para você concluir que isso possa ser chamado de uma entidade clínica, uma doença, uma síndrome que dê para caracterizar isso. É uma grande confusão. Né? Eu chamo no meu livro a condição científica do burnout, o status epistemológico do burnout como um estado de confusão. E eu queria fazer mais um comentário sobre o MBI, porque ele pergunta, por que confusão? Confusão, porque como que você pode chamar de uma síndrome no sentido médico da palavra? A OMS usa o termo síndrome para algumas situações que não são doenças, mas vamos falar em síndrome em termos no sentido médico da palavra. Como você pode chamar de síndrome um conjunto difuso de 140 sintomas? Como você pode chamar de síndrome uma síndrome que é caracterizada por um questionário que é usado em 93% das pesquisas no mundo, e esse questionário arrasta com ele, pelo menos numa estimativa conservadora, ele arrasta com ele 30 diagnósticos psiquiátricos. Por isso que é uma confusão. Pergunta, essa doença está na moda, é isso? É moda agora dizer que tem síndrome de burnout? Vou ser chato com você, não é doença. Não é doença. Eu vou te dizer o que... Não é doença, mas agora virou moda dizer que é? Não, o burnout ele tem uma força própria, eu vou dizer para você o que eu acho que é. Ele é muito forte como gíria, entendeu? Então, se a gente quer conversar, eu uso burnout. Meus amigos vivem brincando comigo em torno da história do burnout. Olha, vai dar um burnout aqui, deu um burnout ali. E... então, como linguagem informal, tudo bem usar burnout. Agora, dizer que isso é uma condição médica é fonte de muita confusão. Muita confusão.
não é? Então, até como expressão de um estado de descontentamento geral com determinadas condições de trabalho ou da vida em geral, tudo bem que você fale burnout, deu burnout. Agora, você considerar isso formalmente como uma doença, não é? O texto que eu mostrei para você diz a Organização Mundial de Saúde sequer reconhece burnout como condição de saúde, entendeu? É por aí. E quer mais uma? É o seguinte. Vamos lá, vamos lá. O MBI, porque a OMS acabou se envolvendo numa baita de uma confusão, de uma atrapalhada. Esse MBI, ele é um questionário protegido, rigidamente protegido por direitos autorais, ok? Rigidamente protegido por direitos autorais. Você precisa comprar o manual na editora dona, você vai ler o manual, em toda a página tem alerta sobre direitos autorais. Duas autoras aqui de Campinas, elas já tiveram problema com a editora americana porque elas publicaram a tabela do MBI sem autorização por escrito deles. Então, olha o primeiro passo. Ele é pago, ele é usado em 93% das pesquisas do mundo e é coberto por direitos autorais. Quando a OMS incluiu lá o burnout como síndrome, ela usou os critérios do MBI, que é o tripé multidimensional da síndrome, que tem sido muito falado, que é exaustão, despersonalização e ineficácia profissional. A OMS adotou o MBI, que é um instrumento coberto por direitos autorais e que é extremamente identificado ao MBI, ao burnout. Tem um autor dinamarquês, o Christensen, que ele diz o seguinte: burnout é o que o MBI mede, e o MBI mede o que é burnout. Tá? Bom, ao incluir a descrição do burnout, embora não sendo doença e não reconhecendo como uma condição de saúde, adotaram os critérios do MBI. Não é exagero dizer que a OMS está homologando uma condição que ela chama de fenômeno ocupacional, que é coberto por direito autoral. Entendeu? Se você for chamar de doença, é a primeira doença da história da humanidade sobre a qual pesam direitos autorais. O burnout tem dono, entende? É uma doença, uma síndrome que tem dono. O dono chama-se Mind Garden Incorporated, é uma editora da Califórnia. Na sua opinião, qual que é o desdobramento disso, na verdade? Claro, o senhor traz uma obra que contesta, de qualquer forma, aqueles que entendem que burnout é uma doença. Ou mais do que isso, o senhor traz uma nova reflexão, um novo panorama em relação a isso. Qual que é o desdobramento dessa questão? Quer dizer, o senhor está contestando isso. E o que o senhor pensa no desdobramento desse tema em relação, porque impacta, de qualquer forma, na vida das pessoas? Não sei te dizer qual que vai ser o desdobramento. O que eu posso dizer é que não é a primeira vez que se introduz uma falsa doença na psiquiatria. Né? Inclusive, se você quiser classificar burnout como doença, teria que estar no CID-F, do CID-10, que são os transtornos mentais. Está lá no CID-Z, que não codifica doenças, como eu disse. Então, já houve uma doença que fez muito sucesso, mais sucesso do que o burnout na psiquiatria, que é o tal do personalidades múltiplas. Então, para te responder a pergunta, existe um estudo, não é, sobre personalidades múltiplas, que hoje se sabe que é um diagnóstico que não existe, não é? É uma farsa diagnóstica. Existe um estudo que mostra que essas coisas que ficam na moda, de repente, elas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, e vão desaparecendo muito devagar. Eu espero, em primeiro lugar, que a opinião pública seja esclarecida de verdade sobre o que a própria Organização Mundial da Saúde está dizendo, né? Quando eu digo a burnout é a doença que não existe, a Organização Mundial da Saúde disse textualmente, eu mostrei para você aqui, que não é uma doença. Não é? Então, sobre o desdobramento,
tomara que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o tal da síndrome das personalidades múltiplas, que é uma coisa muito pitoresca, inclusive, né? O senhor acha que vai impactar nas relações de trabalho ou o tema ainda vai ganhar muita discussão e isso não vai impactar? Vai ganhar, sem dúvida nenhuma. E tem uma coisa assim, muito importante para ser dita aqui sobre a saúde do trabalhador, Leopoldo, que é o seguinte, isso é fundamental. O burnout, ele é desde o começo, ele é descrito pelos adeptos do burnout como um drama individual. Tá? É um problema do sujeito com ele mesmo. Ele se dedicou de corpo e alma a um trabalho, a uma tarefa, a um propósito, uma missão. Ele não tem êxito naquilo, se frustra, e aí ele apresenta os 140 sintomas do burnout. E fica exausto, etc. Bom, o que acontece? O maior fator, na minha experiência, um dos principais fatores de adoecimento no ambiente de trabalho é assédio moral. É assédio moral. E o burnout, ele não só não tem nada a ver com assédio moral, como é um conceito em oposição ao assédio moral. São conceitos conflitantes. Aqui no Brasil vai causar muita surpresa você dizer isso, porque tem muita gente escrevendo sobre assédio moral e burnout, mas não tem. A palavra assédio moral não aparece uma vez sequer em nenhum dos autores sobre burnout, dos autores fundadores do burnout, da Maslach, do Schaufel, do Freudenberger. Não tem nada a ver, é um drama individual, ao passo que o assédio moral, que a meu ver é um forte causador de doença no ambiente de trabalho, ele sim remete o problema para o problema organizacional. Não é? Coloca o problema onde ele realmente deveria estar. Existe um trio de médicos americanos que eles perceberam isso, né? E publicaram um artigo, está no meu livro citado, em que ele diz que burnout é o nome errado para o sofrimento do médico. E aí eles mostram que falar em burnout é individualizar o problema e quando o médico, na verdade, o que ele está sofrendo é dano moral. Esses autores eles falam em dano moral e não em assédio moral. Mas essa palavra assédio moral inexiste na literatura do burnout. Mas como cabe tudo dentro do saco sem fundo do burnout, aqui no Brasil também, em ações judiciais as pessoas falam em assédio moral, burnout decorrente de assédio moral. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fantástico. Pedi para o senhor deixar uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo, tanto aqueles que são médicos, que trabalham na área da medicina, mas também, em especial, aos profissionais do direito que estão nos assistindo e que querem um pouco mais de informação, e o cidadão que está em casa, que quer informação, ficam preocupados com essa atividade, esse novo normal, essa realidade que nós estamos vivendo hoje, que traz, claro, no Brasil uma necessidade de trabalho intensivo ainda maior, que traz uma reflexão diferenciada sobre a vida, os princípios da vida, enfim. Não quero filosofar aqui, mas o senhor acha que tem condições de enfrentar essa minha pergunta melhor do que eu? Qual que é a pergunta? Na verdade, não é nenhuma pergunta, né? É pedindo uma mensagem, mas enfrentando mais do que uma mensagem, né? Uma pergunta, porque quando nós falamos de novo normal, essas novas realidades, essa interrogação surge para todo mundo hoje. Acho que as pessoas que estão nos assistindo ficam com essa interrogação. Será que eu estou trabalhando demais? Será que esse novo normal está fazendo bem para a minha vida? Será que o burnout pode estar rondando ali a minha personalidade, a minha essência, enfim? Olha, seria melhor pensar, será que o estresse está rondando, né? Porque, como eu disse para você, a natureza não inventou uma doença nova com burnout, entendeu? O transtorno de estresse é dos mais jovenzinhos dos diagnósticos psiquiátricos, ele tem só a idade da Guerra Civil Americana, como eu te disse. Então, o que a gente vê, as pessoas podem adoecer de várias maneiras, relacionadas ao trabalho, de várias maneiras, que serão todas colhidas e tomar o rótulo de burnout, né?
Então, o que eu acho é que a pessoa precisa estar bem informada. A primeira coisa, essa é a mensagem que eu deixo, né? Eu acho, por exemplo, que vocês estão cumprindo uma tarefa bastante importante, não é? De levar para o público, né? Mostrar aqui o documento da OMS, falar, gente, não é isso que está sendo falado. Mas você veja que é tão difícil que fica difícil até para você como jornalista formular a pergunta, entendeu? De tão entranhado que está o negócio de burnout na pele da gente, né? As pessoas ficam na dúvida, né? Quer dizer, é doença, não é? Como que fica essa questão? Vai impactar, não vai? Qual que é a relação? A OMS diz uma coisa e os psiquiatras estão dizendo outra, os médicos estão divergindo no tema, acho que em todos os temas há uma certa divergência, mas de qualquer forma fica essa interrogação. Tá certo. Bom, uma mensagem, então, para quem está nos assistindo. Informe-se, não é? Colha boas informações, procure as boas fontes de informação. A Organização Mundial da Saúde está aí no site deles, a informação sobre burnout, etc. Não é? A mensagem não se deixe levar tanto pelo senso comum, né? Ouse, de vez em quando, desconfiar, né? E se dispor a pensar coisas novas, não é? Eu queria fechar o programa com a sua obra. Eu acho que o senhor tem a obra aí com o senhor. Estávamos falando aqui nos bastidores. O senhor tem a obra aí com o senhor, essa obra lançada pela editora Apris, né? Esse novo livro, Burnout, a doença que não existe. Não sei se o senhor tem em mãos aí. Pedir para ele para nós mostrarmos. Por acaso, está aqui. Muito obrigado. Para quem quiser conhecer, depois nós vamos deixar no final do programa a divulgação. Quem quiser conhecer o livro, então, será uma ótima oportunidade para ter ali em suas mãos uma reflexão, não só sobre o tema, mas principalmente sobre a vida. Porque eu acho que quando nós estamos lendo sobre esses temas voltados à medicina, estamos com certeza trazendo a chamada dignidade da pessoa humana em ascensão ali. Porque eu acho que pensar, né, nessas relações que impactam na vida, discutir esses temas, esses problemas ligados à nossa saúde, nós estamos pensando na vida. Agradecer muito a sua participação, doutor. Eu que agradeço a oportunidade aí, espero ter trazido alguma contribuição útil para as pessoas. Muito obrigado. O programa Nosso Direito vai ficando por aqui, voltamos na próxima semana com mais um tema importante. Fica aqui a dica, vamos buscar informação e vamos observar o diálogo, vamos observar aquilo que vem à tona nos meios de comunicação e questionar, fazer como o nosso convidado de hoje, Dr. Estevam Vaz de Lima, faz. Não se contenta com o normal, questiona e, mais do que isso, coloca suas ideias em prática e constrói um mundo melhor. O programa Nosso Direito em Ação fica por aqui. Até a próxima semana. O propósito principal do projeto Elderly People Care é atender às necessidades diárias dos idosos e simplesmente dar atenção a eles. Há muitas coisas que os rotaractianos e outras organizações juvenis estão fazendo. Os problemas enfrentados pela terceira idade na Ucrânia precisam de mais atenção. Através de atos pequenos como o nosso, conseguimos mudar as coisas um pouco a cada vez.
one place at a time. Nós percebemos que o que eles mais queriam era simplesmente falar com alguém, pois a maioria não tem família. We brought them pictures. Nós levamos as fotografias que tiramos na nossa última visita e foi emocionante ver a reação deles quando se viram nas fotos. Há tantas coisas ao nosso redor, não podemos ser egoístas. Temos que ajudar o próximo, especialmente essas pessoas que deram tanto de si no passado. Elas passaram pela Segunda Guerra Mundial, viveram no tempo da União Soviética, sempre trabalharam muito e certamente merecem muito mais do que podemos lhes dar. We are going to be old. Nós também vamos envelhecer. Já imaginou ir para um lugar como este, sem ter ninguém que se importe com você? Para mim seria a pior coisa. Portanto, estamos ensinando as próximas gerações a fazer o que é certo, mostrando que é importante cuidar dos idosos.